Aí, agora é hora do esporte, aqui no nosso SC no Ar. E esporte, você já sabe, é com ele. Fábio Machado está aqui, eu, graças a Deus, já passo a bola para ele. Eu mato a bola no peito e vou para a cara do gol, olha, sem medo nenhum de ser feliz. Olha, ontem tivemos a primeira rodada, das quartas de final, os jogos de ida do Campeonato Catarinense. Na minha avaliação, nenhuma surpresa, nenhum resultado assim foi surpreendente. Aqueles que tiveram a vantagem ou aumentaram, ou a única exceção talvez tenha sido o Marcílio Dias, que inverteu a vantagem que era do Juventus. No mais, 4 jogos bons, 4 jogos movimentados, em que mais uma vez a arbitragem acabou sendo o ponto negativo. Vamos lá, colocar na tela aí então o primeiro jogo, que foi lá em Tubarão. A equipe da Chapecoense não fez uma boa partida, a Chapecoense tinha 100% de aproveitamento no campeonato estadual até aqui, todos os jogos fora de casa, eu estou falando fora de casa, e ela ficou no 0-0. Um jogo de pouca movimentação, a equipe da Chapecoense reclamou muito do estado do gramado lá do Hercílio Luz e de fato, a gente visualmente consegue ver aí que o gramado muito maltratado, tiveram problemas até de tocar a bola, inclusive o time da casa, o time do Hercílio Luz, mas ficou no 0-0 e no final do jogo a diretoria, os nossos colegas da imprensa, o Badá lá de Chapecó, reclamaram muito da arbitragem que não teria marcado um pênalti. Aliás, não marcou um pênalti, o jogador tocou com a mão, mas o árbitro deixou. De qualquer forma, a Chapecoense tem a vantagem. Joga quarta-feira no seu estádio e joga por um simples empate. O Hercílio Luz agora tem que correr, tem que vencer a Chapecoense lá no oeste do estado para avançar de fase. No outro jogo da rodada, coloca na tela aí, que foi Joinville e Brusque. Olha, o Joinville, que na semana passada tinha demitido, ninguém entendeu muito aquela demissão do Vinícius Eutrópio, fez uma boa partida, jogou bem a equipe do Joinville. O Brusque chegou a empatar, teve o seu segundo gol anulado, mas o Joinville martelou o tempo inteiro, principalmente na primeira etapa, conquistou uma vantagem muito interessante. Aí, o que acontece? O Joinville não conseguiu administrar. Olha esse lance aí. Foi no último minuto do jogo, uma bobeada, a pane da defesa novamente, o Volpi não teve numa tarde muito feliz e tomou um gol. Os jogadores do Brusque comemoraram esse gol como se fosse o título, porque teriam que vencer fora de casa, Então agora o Brusque manteve a vantagem de jogar pelo empate na quarta-feira lá no estádio Augusto Bauer e o Joinville não tem jeito. O Joinville vai ter que vencer esse jogo, porque não só para se classificar. O Joinville não joga só pela classificação. O Joinville joga também para ter um calendário no ano que vem. Se o Joinville for desclassificado, muito provavelmente, ou provavelmente, vai ficar sem campeonato brasileiro no ano que vem, ou seja, vai ter um time chamado time sem série. Vamos lá, o outro jogo, e aí sim, aí foi o Marcílio Dias. Um gol bonito, o Marcílio Dias, o gol do David Batista, acabou invertendo essa vantagem. Esse é o lance do gol, olha lá, tocou, aí você vai ver que o David Batista não tem outro recurso, está de costa para o gol, o que ele faz? Mete um calcanhar ali, a lá Sócrates, faz 1-0. Com esse gol, com essa vantagem, com essa vitória, a vantagem que era do Juventus no jogo da volta, lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul, passa a ser do Marcílio Dias. Agora o Marcílio joga pelo empate, fora de casa, e é o time do Juventus que vai ter que correr atrás da máquina para poder se classificar para a semifinal. Belíssimo gol, É aquela história, o cara é o que tinha para fazer ali naquele momento, não inventou, deu de calcanhar e acabou marcando o gol. E fechando os jogos de ida da quarta de final do Campeonato Catarinense, olha, o Avaí mereceu a vitória diante do Próspera. Mereceu porque o Avaí martelou o jogo inteiro, o Avaí dominou todas as ações. Quando conseguia passar pela defesa, parava no experiente. Isso aí foi uma defesa do Roberto, o experiente Roberto, 36 anos, fazendo grandes defesas. O Avaí martelou o tempo inteiro e acabou sendo premiado no último minuto com o gol do Jonathan. Mais um cabeceio do Bruno, mais uma defesa do Roberto, que foi um grande nome do jogo. E aí sai o gol, No finalzinho, aí, o último lance, o Jonathan de virada faz 1-0 para o Avaí. Com isso, o Avaí agora abre uma super vantagem, porque o Avaí pode perder até por um gol de diferença que avança, porque é a soma de 2 resultados iguais. Já o Próspera tem que vencer por 2 gols de diferença na quarta-feira na ressacada para avançar. Sobre esse jogo eu quero fazer 2 registros negativos. O primeiro, a péssima atuação do árbitro, o Diego Cidral lá da região norte. Olha, ele deixou o pau roncar, ele não controlou o jogo.
Os jogadores entenderam que ele não estava marcando cartão amarelo e batiam mesmo. Quer dizer, ele conseguiu desagradar as duas equipes, o Avaí e o Próspera. Mais uma vez aí da série arbitragem, né, o calo da Federação Catarinense de Futebol. E também desagradável o nosso querido Paulo Baier, que é um treinador, né, ele tem que ter uma postura. Ele não pode terminar o jogo, sair correndo atrás para bater em jogador, inflamando os outros jogadores. Quer dizer, esse destempero do Paulo Baier, de quem eu sou fã, e ele deve saber disso agora com a consciência mais tranquila, acabou prejudicando o próprio Próspera, que teve 4 jogadores expulsos, inclusive ele, que não vão poder atuar agora quarta-feira no estádio da Ressacada. Foram expulsos ali, ó, o Lastra, o Suelton e o Eduardo. Valeu, produção. E do Avaí, o Wesley Soares e o Getúlio. Vamos lá, vamos conferir então os próximos jogos, né, os jogos da volta, todos na quarta-feira do Campeonato Catarinense. No Augusto Bauer, né, o Brusque recebe o Joinville, o Brusque joga pelo empate. Não tem saldo de gols, tá? Não tem. Então, um empate simples já garante o Brusque na semifinal. Vamos lá, produção, o outro jogo o Juventus recebe o Marcílio Dias, no João Marcato, quarta-feira, 19 horas lá em Jaraguá do Sul. A vantagem é de quem? É do Marcílio. O Marcílio joga pelo empate. Juventus, só a vitória para avançar. Quarta-feira, às 20h30, no estádio da Ressacada, o Avaí, o jogo da volta. O Avaí recebe o Próspera, o Avaí pode perder por 1 gol de diferença. O Próspera só se vencer por 2 gols de diferença para avançar para a semifinal. E fechando, às 21h30, na rodada da volta, aí, a Chapecoense recebe o Hercílio Luz. Chapecoense recebe o Hercílio Luz às 21h30. A vantagem é da Chapecoense. Empate ou vitória, ou empate simples, qualquer resultado, qualquer placar, a Chapecoense é que avança, portanto o Hercílio Luz é que tem que vencer essa partida. Tá certo, galera? E olha, no último final de semana nós tivemos a última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca, que também valeria a Taça Guanabara. Já vamos falar já. Mas antes, vamos mostrar então os gols do Campeonato Carioca que você assiste com exclusividade aqui na tela da NDTV. O Vasco enfrentou o Resende e venceu por 3-1 em São Januário. O volante Bruno Gomes abriu o placar para o Vascão com um chutaço da entrada da área. O Resende empatou com Paulo Victor depois de uma cobrança de escanteio. Para fechar, a estrela do artilheiro Cano brilhou. O jogador marcou 2 gols e garantiu a vitória do Gigante da Colina. Com o resultado, o Vasco garantiu também uma vaga na Taça Rio. Em jogo transmitido pela NDTV, Fluminense e Madureira se enfrentaram no Maracanã. Quem abriu o placar foi o tricolor suburbano, com Luiz Paulo logo no primeiro tempo. Mas depois só deu o tricolor. Abel Hernandes sofreu pênalti e ele mesmo bateu. 1-1. O argentino naturalizado paraguaio, Bobadilha, ampliou para o Flusão. O experiente Paulo Henrique Ganso fez o terceiro de cabeça. E o jovem Gabriel Teixeira fechou um placar com um golaço. Agora, o Fluminense irá pegar a Portuguesa na semifinal do Campeonato Carioca. E falando da Portuguesa, a Lusa recebeu o Boa Vista e venceu. Romarinho marcou para o time da casa aos 14 minutos de jogo. Julian ampliou ainda no primeiro tempo. Com um golaço, Chay fez o terceiro da Lusa. Os visitantes descontaram com uma Redonda. Como o campeonato, o regulamento mudou. Como o Flamengo
conquistou, terminou em primeiro lugar na primeira fase, ele conquistou também a Taça Guanabara, tá certo? Mais um título. Mais um título, aliás, é uma doce rotina do Flamengo, venceu o Volta Redonda por 2-1. Agora, na semifinal, para disputar o título do Carioca, o Flamengo volta a jogar com o Volta Redonda e o Fluminense joga com a Portuguesa. Ainda não foi definido o dia dos jogos, a data, mas assim que tiver, a gente vai trazer aqui. Então tá aí, o Flamengo numa doce rotina de conquista de título, né? Levantou mais um troféu, que é a Taça Guanabara. E do 5º ao 8º, vão disputar ali um torneio de consolação, que é a Taça Rio, tá certo? E ali está o Vasco, está o Botafogo. Então tá aí, mais um troféu para o Flamengo, que daqui a pouco vai ter que ampliar ali a sua galeria de troféu, porque só nos últimos anos ali foram vários, né? Vai ter que aumentar a sala lá. Tá certo? Eu tô em homenagem ao Flamengo, então. Tô de Tá preto e em vermelho. homenagem ao Flamengo. Só pra gente fechar rapidinho, Vai. eles vão brigar com a gente lá Não em cima. briga não, vai. Hoje é o Dia Internacional do Goleiro. E a gente não pode deixar de marcar essa data, lembrar, né? O goleiro é o seguinte, Márcia, é aquele que chega primeiro no treino, sai por último, é o que mais se suja no treinamento e no jogo. Ele pode ser perfeito no jogo, mas se no último minuto ele deixar a bola entrar, ele vai ser chamado de frangueiro pela torcida. Vão falar mal dele. Vão falar mal dele. Não é fácil ser goleiro, mas aqui fica a nossa homenagem, então, ao Dia Internacional do Goleiro. Muito bom. E a gente se despede como? Sempre, né? Eu quero desejar uma super segunda-feira, uma ótima semana para você, para o querido telespectador e para você, Márcia, né? Sempre com muita paz, saúde, felicidade. Grande Fábio Machado, obrigada pela participação. Quarta-feira a gente espera aqui no nosso Estaremos SC aqui. no ar.